Hoje a gente vai ajudar a organizar a vida financeira de quem tá vendo esse vídeo, tá bom? Boa. Estou aqui com meu amigo Gustavo Cerbasi, os maiores especialistas financeiros, se não o maior especialista financeiro do Brasil, autor de 16 livros, uma porrada de best-seller, o cara que é o brabo quando a gente tá falando aqui sobre dinheiro no Brasil. E aí eu quero fazer aqui um passo a passo, fazer 5 passos bem simples, tá, Serba? De como é que a gente faz pra organizar a vida financeira de uma pessoa, tá? Sendo o primeiro passo, a primeira coisa que o cara precisa fazer, e o quinto passo, a última coisa. Vou falar um pouco da faixa etária aqui do público do canal, que é entre uns 20 e 30 anos, é o cara que começou a ganhar uma graninha, tá começando a sentir aquela coceirinha do vontade de comprar um carro, vontade de comprar uma casa. Planos para aquecer na carreira, querendo evoluir ainda. Tem uma hora que a gente entra num voo de cruzeiro. Essa galera tá ralando para crescer ainda. Não sabe se compra uma casa, se gasta na balada. Por onde ele começa a organizar a vida financeira dele, Serba? Bom, primeiro ponto, e aqui é tático, é algo que a gente faz em 100% dos planejamentos, é fazer um levantamento dos objetivos que a pessoa tem, levantamento dos sonhos, tá? Por que isso? Porque não adianta eu falar redução de custo, investimento, gasta mais, gasta menos, se eu não sei onde a pessoa quer chegar. Geralmente, quando a gente fala em levantamento dos sonhos, em geral, tem 2 sonhos que todo brasileiro quer. Um deles é sair das dívidas, o outro é independência financeira. Eu nem colocaria isso como sonho, tá? Eu colocaria esses 2 itens como pré-sonho, tá? Sair do vermelho, todo mundo tem que sair. Independência financeira, todo mundo deveria buscar. Sonho é aquilo que você tem muita vontade de fazer, que principalmente os mais velhos costumam abandonar por achar que a vida não premia a todos, né? Então, não quero viajar, eu não quero trocar de casa, eu não quero ajudar meus pais. Então, quais são os sonhos que você tem? Pode incluir aí. Quem está no vermelho vai considerar o sair do vermelho, vai considerar também garantir uma renda futura, mas pense em 2 ou 3 sonhos, coisas que você queira muito, um lugar que você queira conhecer, um show sensacional que você queira assistir, alguma coisa que para você faria muita diferença. Alguns vão querer garantir a educação dos filhos, por exemplo. Quando você sabe o que você quer, fica muito mais fácil direcionar todo o resto, tá? É mais ou menos como se a gente fosse pensar assim, férias, né? O que a gente faz para organizar as férias? Primeiro define um destino. Sabendo que o seu objetivo é chegar em algum lugar, você quer chegar nas Olimpíadas de Paris, por exemplo, cara, pode ser de navio, de avião, pedindo carona, pedalando, como a gente vai fazer, a gente vai descobrir depois, mas é importante saber onde você quer chegar para direcionar e selecionar todas as opções que nós temos. Legal. Definimos aqui o sonho. Qual que é o próximo passo, Serba? Orçamento. Montar um bom orçamento. Por quê? Gente, cuidado, porque orçamento não é a lista do que você gastou, ok? A gente se baseia naquilo que a gente gastou no último mês para montar aquilo que a gente pretende gastar nesse mês. Orçamento é você saber se vai terminar o mês atual no azul ou no vermelho. É você saber se as contas vão fechar no fim do ano. Isso é orçamento. A gente faz uma projeção do que vai gastar para identificar se, por exemplo, planos que a gente quer incluir nesse orçamento cabem ou não cabem. Em geral, um orçamento bem montado, ele vai me permitir ver se até o fim do ano, se eu fizer as viagens que eu quero, se eu fizer os cursos que eu quero, eu consigo fechar as contas, recebendo ou não 13º, mas enfim, com aquilo que eu vou receber. O que não pode faltar no orçamento? Eu prefiro que o orçamento tenha uma base mais anual do que mensal. A tendência é que as pessoas identifiquem no orçamento o que gastam no mês. Quanto gasta com escola, quanto gasta com a moradia, quanto gasta com o transporte, quanto gasta com saúde, etc. Eu gosto de olhar o orçamento anual porque eu pego esse gasto mensal e vou tentar resgatar do ano anterior tudo que eu tive em meses particulares que normalmente as pessoas não põem no orçamento. Quanto eu gastei no carnaval? Quanto eu gastei no meu mês de férias? Quanto eu gastei no mês que minha mãe fez aniversário? Aliás, quanto eu gastei no dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados, né? São itens que, por serem ignorados no orçamento, geralmente quando chega o mês desses itens, as pessoas perdem o controle e quebram. Então, com um bom orçamento, a pessoa vai ter mais ou menos aquele efeito que a gente tem quando faz um bom exame de sangue e descobre lá, cara, muito açúcar, muito colesterol. Você não precisa nem ser médico para saber que, puxa, se tem alguma coisa desequilibrada, algo precisa ser feito. Então, o orçamento vai te mostrar onde você está gastando mais, onde você está gastando menos, as consequências de compras a prazo do passado. Você fala, pô, o que eu estou gastando aqui nesse item vestuário se eu não fui no shopping? Você vai descobrir que a compra de 6 meses atrás, parcelada, está ali afetando o seu orçamento. Isso tende a mudar comportamento, tá? Então, orçamento é um ponto fundamental. Eu gosto muito de você, Cerbasi. Pô, eu fico até besta às vezes vendo você falar, porque é um bom senso muito grande. E é legal, sim, porque eu gostei até da ordem que você colocou, porque assim, ó, é levantamento dos sonhos e orçamento. E é bom porque às vezes, depois que você listou os seus sonhos, você vai ver seu orçamento, você começa a ter um choque de realidade, né? Os sonhos não estão lá, né, pô? Você começa a olhar e falar assim, pô, meu sonho é
morar no Leblon. Aí você olha o seu orçamento, pô, no máximo você vai morar na Pavuna, vai morar em Macaé. E aí você precisa entender, tipo, pô, peraí, então alguma coisa vai ter que mudar, porque ou meu sonho vai ter que mudar, né? Ou meu orçamento vai ter que mudar. Porque eu acho que às vezes o que tá na nossa cabeça não é o que tá na realidade, né? E às vezes quanto mais a gente consegue aproximar isso, menor são as nossas frustrações com a vida, né? Exatamente. E tem um lance assim, na televisão a gente vê casos, exemplos de pessoas que falam, o fulano decidiu escalar os 20 picos mais altos do mundo, né? O outro quis conhecer 50 países em 50 semanas. Todo mundo que está fazendo algum tipo de aventura, se eu perceber, essa pessoa está dormindo em hostel, a pessoa está dormindo num trailer, acampando em algum lugar, por quê? A pessoa primeiro coloca como objetivo o sonho que ela quer construir. Se ela quer construir esse sonho se hospedando no hotel 5 estrelas, as coisas não vão acontecer. Agora, se para o sonho acontecer, ela é obrigada a, às vezes, dormir num lugar que é menos confortável, ela nem sente a falta de conforto, porque ela está adrenada, ela está ali realizando o sonho de vida que muitas pessoas não conseguiram realizar. Essa pessoa está feliz, então ela vai conseguir viver de forma mais simples, né? A gente fala, puxa, pode ter uma vida mais minimalista. Cara, simplesmente abrir mão do seu conforto para morar numa casa menor não tem sentido, a não ser que esse seja o caminho para você concretizar algo muito grandioso na sua vida. Aí você vai ter todas as desculpas do mundo para até dizer para a família, puxa, mas você vivia numa casa maior, cara, eu vivi na casa maior, não realizava meus projetos de vida, agora eu estou no caminho de realizar. Então, você tem argumentos fortes para mudança quando você pensa e organiza dessa forma. Qual que é o próximo passo, terceiro passo, Serva? Bom, uma vez que você montou o orçamento, agora você tem que revisar o orçamento e reduzir os gastos fixos e aumentar os variáveis. Quando a gente fala de reduzir gasto fixo, né? Por que isso? Porque quando a pessoa olha o orçamento e percebe que está gastando muito com coisas que são caras, né? Que simplesmente são os itens básicos, né? Da Constituição, moradia, transporte, educação, saúde, segurança. Quando eu simplifico esses gastos, eu vou perceber que eu tenho uma capacidade de consumir mais qualidade de vida. Qualidade de vida, eu posso consumir de forma criativa, mas eu posso ter uma verba para praticar um esporte que requer mais equipamentos, para frequentar um circuito cultural que seja mais caro, para jantar fora de casa. O grande barato de eu consumir mais qualidade de vida, de eu consumir mais lazer, é que eu vou ser uma pessoa mais feliz, eu vou ser uma pessoa mais motivada, e do ponto de vista financeiro, que interessa mais ao Gustavo Cerbasi aqui, eu vou ser uma pessoa capaz de lidar com os imprevistos com mais facilidade. Quem gasta mais com itens variáveis, itens de lazer, é uma pessoa que pode cancelar mais coisas sem dor de cabeça, sem arrependimento, porque normalmente você paga o seu cinema à vista, você paga o jantar fora de casa à vista, você paga o passeio com os amigos à vista. Não é aquele parcelamento que você fala, puxa, agora eu estou comprometido até o fim do ano, né, com a compra dessa roupa. Então, reduzir gasto fixo, aumentar o variável, significa, em outras palavras, melhorar a sua qualidade de vida. E é engraçado, né, porque esses gastos fixos, às vezes a gente não olha, e acho que assim, às vezes reduzir parece que é cortar também, né, Serba? Às vezes é só trocar, né? Trocar. Eu tenho um plano que eu gosto muito de falar, que é assim, operadora de celular não é sua esposa. Você não precisa ser fiel a ela. Então, você quer uma coisa mais feliz no mundo? Operadora de celular, a TIM. A TIM tá querendo trocar meu plano. Aí o plano que eu tinha antigo é 160 reais. Tava 100 reais. Agora eles estão querendo subir pra 160. O que eu vou fazer? Vou dar uma volta no shopping. Ver o que o mercado oferece. Vou ver o que me oferece. Portabilidade. Um beijo pra TIM. Entendeu? É isso aí. E é isso, né? Esse que eu assim, pô, eu podia gastar 160, eu posso gastar 120. É essa troquinha, às vezes, que salva nós, né? Isso vale para tudo. E vale, assim, quando você reduz o gasto fixo também, é mais ou menos para as pessoas entenderem. Imagine que você tem ali um apartamento com uma sacada que foi pensada para trazer amigos para casa, né? Mas você não consegue trazer porque as contas estão apertadas, está sempre no vermelho e tal. Imagina você sair desse apartamento e morar num flat que não tem mais sacada. Você fala, pô, morreu, agora a chance de eu trazer amigos para casa, certo? Não, peraí. Se você tá no apartamento, que você chega no fim de semana e fala, puxa, esse aqui não é um apartamento para eu conviver, pelo menos agora você tem a verba para sair do apartamento, ir pro cinema, pro teatro, ou ir pro apartamento de um amigo que tem a churrasqueira e falar, cara, trouxe a cerveja, trouxe a carne, vamos fazer aí? Você passa a ter uma relação com o seu lazer muito mais leve, né? De que tá disponível, não teve problema, eu vou lá e pratico o lazer. Quando você tem um abacaxi, você vai usar o dinheiro do lazer, mas nem teria tempo para desfrutar desse lazer. Então as coisas acabam se equilibrando de uma maneira muito natural, muito intuitiva. E a gente acaba tendo um relacionamento com as finanças bem mais leve. Qual que é o quarto, Gustavo? O quarto, formar uma reserva de emergências, tá? E aí, esse quarto, ele é quase que uma compensação dos desequilíbrios que pode surgir dos itens anteriores. Se você montou um orçamento, você tentou montar um estilo de vida,
mais equilibrado. Mas você ainda não conseguiu reduzir seus gastos fixos. Não é algo trivial. Você não troca de casa de uma semana para outra. Às vezes é um processo que pode durar meses, acabar um contrato de aluguel. Quanto mais engessado o seu orçamento, maior deve ser a sua reserva de emergências. Quanto mais flexível o seu orçamento, imagina uma pessoa que mora de um jeito super simples e que gasta muito com experiências, com curtir a vida, né? Quase tudo que ele gasta é variável. Esse quase não precisa de reserva de emergências, porque se acontecer um imprevisto, ele mexe no orçamento. Por outro lado, quem tem um orçamento muito engessado, diante do imprevisto, vai ter de onde tirar o seu dinheiro de uma reserva de emergências. Essa reserva de emergências não é para ter renda futura, não é para multiplicar o dinheiro rapidamente, é um dinheiro que você possa acessar para lidar com situações não planejadas. Convite para uma viagem, um problema de saúde, um acidente que você teve. Geralmente, a gente recomenda algo por volta de 3 vezes o consumo mensal que a pessoa ou a família tem. Se a pessoa gasta 5 mil por mês, uma reserva de emergências da ordem de 15 mil investidas num bom título de renda fixa, né, um bom produto que o seu banco ofereça para resgate imediato, é a solução para lidar com grandes imprevistos. Boa. O quanto você acha que é uma reserva financeira? Eu sei que a galera usa aquela média dos 6 salários normalmente, né? Isso, o mínimo é 3, como eu citei, tá? Mas aí, por que é os 6 salários? Na verdade, existem situações que, imagina que um corretor de imóveis, por exemplo, de luxo, né? Ele vende grandes imóveis, faz um negócio a cada 3 ou 4 meses. Se ele passar, de repente, 6 meses sem fazer um negócio, ele não consegue pôr grana na mesa. Então, a gente recomenda para quem tem uma renda que oscila muito, uma reserva de emergências da ordem de 10, 12 vezes seu gasto mensal. Imagina que um corretor de imóveis, ele vai ter lá 1 ano do consumo dele poupados para resgatar de tempos em tempos. Já uma pessoa que tem muita previsibilidade, um servidor público, um militar, sabe que não vai ser mandado embora, pode ter 1 mês e meio, 2 de reserva de emergência. Na média, vai ser algo entre 3 e 6, né? O ideal, geralmente, se o orçamento está muito engessado, a gente puxa mais para o 6. Se ele está bem saudável, bem flexível, mais para o 3. Essa é a ordem de grandeza. E como investir? Geralmente no melhor CDB, melhor fundo de renda fixa, alguma coisa que esteja rendendo no seu banco por volta de 100% do CDI. Eu perguntei isso porque eu quero fazer a pergunta adiante, que é o seguinte: a gente fala muito sobre quanto de reserva financeira tem que ter, né? Sim. Da reserva de emergência. Mas o quanto por mês eu devo pegar do que eu ganho para guardar na reserva? Tem algum cálculo, alguma base ou é flexível? Vamos lá, o que a gente faz? A orientação é, se você não tem uma reserva de emergência, você vai fazer sacrifícios nos próximos meses para compor o mais rapidamente possível. Porque uma vez que você tem essa reserva do tamanho ideal, você tem um nível de tranquilidade muito maior do que a média dos trabalhadores brasileiros. Agora, tem muita gente que ainda vai levar alguns meses para chegar nesse valor ideal. Então, o que a gente recomenda é que, enquanto você não tem a reserva de emergências naquele volume recomendado, que você acompanhe suas finanças mais de perto, que olhe talvez toda semana no seu aplicativo, na sua planilha, para organizar e ver se não está perdendo o controle. E tenha um plano B. Imagina que se vem uma notícia do tipo, cara, você vai ter que consertar um grande vazamento no seu apartamento, vai custar 2 meses de salário. De onde vai sair? Se você tem um carro, você tem que estar com esse carro mais ou menos, você tem que ter uma ciência de quanto vale esse carro. Vai lá na tabela FIP, puxa, se eu fosse vender agora esse carro, quanto eu receberia, né? Então, ter essa noção de que numa emergência, talvez eu tenha que vender meu carro para comprar um outro financiado no momento 2, né, para poder repor, mas de onde vem o dinheiro, é a estratégia que você vai adotar para compensar a falta da reserva de emergências. Uma vez que você compôs essa reserva, acabou, você não lida mais com ela, aí você vai passar a poupar regularmente para outros objetivos, que é o que eu vou falar no último tópico da nossa lista. Pô, então vamos para ele. Organizar ou conduzir, vamos colocar, conduzir um plano de previdência, né? Ou contratar um plano de previdência, melhor. Qual é o plano de previdência? Por quê? Porque a gente tem que entender que tem que haver uma estratégia que me dê uma resposta para que, se tudo der errado na minha vida, se meu relacionamento, se os investimentos secundários que eu faço, se meu emprego der errado, se meu projeto empreendedor der errado, de onde virá a minha renda? Então, todo mundo deveria, desde o começo da vida, e que bom que o público aqui é bastante jovem, porque quanto mais cedo, melhor, né? Desde o começo da vida, deveria estar conduzindo regularmente, todos os meses, o investimento de um valor específico para a previdência. A maioria das pessoas vai fazer isso num plano de previdência, tá? Mas alguns vão falar, não, mas eu entendo de ações, vou montar uma carteira de ações. Tudo bem. Outro vai falar, não, mas meu pai sempre construiu imóveis, quero construir 5, 6 imóveis e viver de aluguel. Tudo bem. Se você entende desse mercado, você pode fazer isso investindo naquele mercado que você conhece bem. Para a maioria das pessoas, 70%, 75% das pessoas,
a melhor forma de garantir renda futura é através de um bom plano de previdência, bem pesquisado, geralmente em bancos de investimento, tá? Esses bancos que são plataformas que permitem investir de forma mais fácil, é onde você vai encontrar os melhores planos de previdência. Quanto poupar por mês, que acho que é a pergunta que você faria, Edson, na verdade depende em que momento da vida você está. Se você começar com 20 anos de idade, talvez algo da ordem de 40, 50 reais por mês te garanta uma aposentadoria tranquilíssima lá na frente. Quanto mais tarde você começar, mais esse número vai crescer e talvez tenha que investir em alguns casos R$1.000, R$1.500 por mês. Então, quanto mais cedo, melhor. Para garantir essa renda. E repare que eu não mencionei, além do plano de previdência, o que seria o investimento para outros projetos, né? Onde que eu vou investir para comprar meu carro, onde eu vou investir para reformar minha casa. Geralmente, quando estou revisando o orçamento lá em cima, na nossa listinha, eu já estou considerando, dentro do orçamento, uma verba que eu vou estar investindo para trocar de carro, para reformar minha casa, para fazer as viagens. Isso significa uma verba de qualidade de vida que parte não vai ser gasta, parte vai ser direcionada para investimentos. Tá? Então, são 3 passos importantes para investir: reserva de emergências, plano de previdência e, depois de ter formado a reserva de emergências e estar conduzindo meu plano de previdência, que eu vou começar a investir para os demais projetos. Pô, gostei muito dessa lista, Serbasi. Aqui, valiosa. Fala que deu uma consultoria aqui. Pô, levantamento dos seus sonhos, montar um bom orçamento, reduzir os gastos fixos e aumentar variáveis, formar uma reserva de emergência e o plano de previdência. Conta aí pra gente quanto desses você já pratica e como você tem cuidado do seu dinheiro.